Fala um pouquinho, professor, desse dia escolhido. São alguns dias, né? Tem o dia do radialista, tem outro dia do rádio aí também e tem esse dia de 25 de setembro em função do aniversário de Roquete Pinto. O senhor pode explicar um pouquinho quem foi esta pessoa que motivou o Dia Nacional do Rádio? E vamos começar falando um pouquinho, então, de história para depois a gente ir para as histórias. Boa tarde, professor. Que bom que o senhor está aqui. Boa tarde, Léo. Boa tarde a quem nos acompanha. Boa tarde ao Lauro, né? Com tantos elogios, eu quase fiquei da cor da camisa que eu estou usando, né? Mas, assim, a história do rádio, ela tem vários dias, né? Como dias fundamentais do rádio, né? Embora o dia do rádio seja todo dia, né? Mas, assim, por que tem tantos dias, né? Porque a gente vai mexer com história e a história é um poço sem fundo. E a gente vai descobrindo coisas, né? Por exemplo, o que se tem hoje como história do início do rádio no Brasil, ela, não desmerecendo o Roquete Pinto, né? Que foi o grande incentivador do rádio brasileiro, um grande intelectual e um grande incentivador do ensino pelo rádio, né? Que dizia que ensine quem souber o que souber a quem não souber, que eu acho uma frase sensacional. Acabou na Academia Brasileira de Letras. E assim, ó, essa frase dele, ele está datilografando uma coluna e tem um ataque cardíaco. Ele faleceu, a última coisa que ele escreveu é essa frase que eu disse, né? Então se convencionou o Dia Nacional do Rádio no dia do aniversário do Roquete Pinto em função disso, mas antes da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, o pessoal já tinha feito transmissões no Rádio Clube de Pernambuco. Em fevereiro de 1923, a gente consegue alcançar antes. E essa transmissão do dia 7 de setembro de 1922, na realidade, o Roquete Pinto escutou. Era uma demonstração comercial e ali se misturava, né? Rádio era o nome de uma tecnologia, né? Como streaming hoje, né? Daqui a pouco vão chamar isso que a gente está fazendo de streaming e vira o nome do meio, né? E era o nome de uma tecnologia, transmissão de mensagens por ondas eletromagnéticas, e virou o nome de um meio novo, né? Era transmissão de qualquer tipo de mensagem, telegrafia, falar uma pessoa com a outra, né? E era de um ponto para o outro e daquele outro ponto para o primeiro, né? Como a gente faz com o celular, né? E virou um meio que fala de um ponto para vários pontos de recepção, né? E a gente tem várias datas, né? Tem o Dia Nacional do Rádio, tem 2 dias dos radialistas, né? Porque era o dia 21 de setembro, oficialmente, que foi quando o Getúlio o presidente Getúlio Vargas definiu, em 1943, o piso da categoria, e os radialistas começaram a comemorar o seu dia aí. Mais recentemente, um deputado propôs, e o governo assinou, né? O presidente da República, o Lula, assinou, definindo o dia 7 de novembro como o dia dos radialistas, que é o aniversário do Ari Barroso. Podia ser o dia da música, podia ser o dia da aquarela do Brasil, qualquer coisa. Tem 2 dias do radialista. Tem 2 dias do radialista e tem o Dia Mundial do Rádio, que foi definido pela ONU. E para mostrar que esse troço é uma confusão danada mesmo, aí, sei lá, os argentinos queriam que fosse no dia da sua primeira transmissão. Alguns brasileiros defendiam as primeiras transmissões do Padre Landel de Moura, que eram transmissões que a gente não reconhecia muito bem a voz e tal, porque faltava tecnologia para ele na época. Alguns queriam que fosse aquele que é considerado o pai do rádio no seu país. A ONU foi... Como é que ela vai fazer? Como é que se define isso? Bom, vamos fazer a data da primeira transmissão da rádio da própria ONU e aí não dá briga entre ninguém. 13 de fevereiro. Então, e agora a gente está no dia 25 de setembro, que é o Dia Nacional do Rádio. Esse é oficial.